Olha, mantendo o nosso planejamento de termos aulas práticas, objetivas e principalmente fracionadas, para que quando você tiver uma dúvida, você consiga retornar para poder sanar essa dúvida na aula direta. E essa aula é extremamente objetiva, você vai ver que é uma aula rápida, salvo engano, vai ser a aula mais rápida que a gente já teve até agora, acho que tem uns 5 minutinhos, mas ela é extremamente importante para essa questão de input e output fazer sentido para você, porque a gente já viu na aula anterior sobre isso, mas agora a gente vai dar um pequeno reforço nisso. E, principalmente, você entender a diferença entre um input que chega no node logo do node anterior e o input que chega no node de outro node, que você consegue referenciar dentro de um node tudo o que aconteceu nos nodes anteriores dele, não necessariamente só o que aconteceu no node anterior. Ou seja, tudo o que aconteceu, se a gente tem 5 nodes antes desse node aqui, você não consegue extrair informação só do node anterior a ele, o primeiro node, você consegue extrair informação de todos os 5, tá? Só que tem uma pequena diferençazinha que você tem que prestar atenção na hora de fazer isso, que é o que eu vou ensinar nessa aula. Reforçando que se você ainda não tem o N-Chain, você está assistindo esse treinamento, você não tem um N-Chain para ir fazendo junto comigo, a gente dá um N-Chain para quem entra na nossa comunidade e o preço tá ridículo. O link tá aqui na descrição, tanto da compra do treinamento, quanto do meu grupo de dúvidas. Você pode entrar lá e tirar dúvidas sobre essa aula, sobre os meus treinamentos, sobre mentoria, sobre consultoria e sobre prestação de serviços também. Bora para a tela do computador. Agora, nessa aula, eu quero mostrar para você a diferença de quando a gente puxa uma informação do node anterior, tá? Que nem eu ensinei você aqui, ó. Você vem aqui e puxa a informação e cola aqui, né? Beleza. Ele vem como o JSON do node anterior. Quando ele vem com JSON, é porque ele está referenciando ao node anterior. Agora eu quero mostrar para você, quando a gente quer puxar algum parâmetro de um node que não é o anterior, por mais que o node if, ele gera também o output com o input que ele recebe aqui, tá? Então ele, além de fazer a quebra, além de te dar 2 caminhos, né, de acordo com a condicional que você colocou aqui, se for true ele vai seguir um caminho, se for false ele vai seguir outro, ele também traz o output do que ele usou ali para poder, do que chegou, do node que chegou para ele. Então ele adianta, ele passa para frente o input que chegou para ele, ele gera um output de acordo com o caminho que ele vai fazer, true ou false, tá? Só que aqui eu poderia fazer o quê, ó? Se eu quiser normalizar algo que chegou dali do if, perceba que ficou vermelhinho aqui. Por que está vermelhinho? Porque não existe o JSON ID, ID chat-ut, porque eu puxei essa normalização lá do webhook. No webhook vem como ID, mas eu não estou referenciando o node webhook aqui, tá vendo? Eu estou referenciando o JSON. O JSON é o quê? É o que chegou do if. Então aqui, se eu só colocar aqui, ó, se eu só mudar aqui de ID para ID underline chat-ut, ele já vai achar, tá? Por quê? Porque ele está puxando esse JSON, mas o que eu quero mostrar para você é, você consegue puxar desse node aqui normalização, ó. O node logo atrás, ó, one node back é o if. 2 nodes back é o normalização. E aí, aqui que tá um grande segredo, cara, de você clicar aqui naquele terceiro que eu te ensinei e colar ele aqui. Olha só, ele está referenciando o node normalização webhook e aí sim ele traz o JSON daquele node, tá? E aí, por que que isso é interessante? Sempre que você for querer usar o normalização, você vai conseguir usar o normalização desse node aqui, ó, o output desse node. Isso é muito interessante. Então, ó, como que a gente faria isso aqui? A gente trocaria aqui do if para normalização e a gente pegaria de novo cada parâmetro aqui, ó. Agora, não importa qual vai ser o node não importa onde a gente vai precisar usar isso daqui, ele vai sempre trazer a informação, ao invés de puxar a informação do node anterior, do JSON que chega para ele como input. Quando a gente deixa só o JSON, ele vai usar o input do node anterior. Quando a gente referencia o node, ele vai usar sempre daquele node, não importando o que está chegando para ele aqui, tá? Então percebo, aqui eu também quero, ó. Agora, ao invés de deixar fixado, eu vou botar expression, que ele vai trazer sempre aquela informação. E aí, por que que isso é interessante? Não importa quantas coisas você colocar aqui, ó, a próxima aula eu vou trabalhar o switch, eu já vou colocar o switch aqui. Perceba que, se eu copiar esse daqui pra cá, ó,
se eu copiar esse normalização para cá, ele não chega com os dados que eu preciso, ó. Por quê? Porque ele está tratando um JSON que está com os parâmetros diferentes, o nome dos parâmetros está diferente. Agora, se eu copiar esse daqui, que já está com a padronização referenciando o Node normalização webhook, em qualquer lugar que eu colocar ele, ele já tem a referência. Ó, tá vendo? A diferença, ó. Se eu puxar esse daqui, que está referenciando o JSON, que é o input que chega para ele, as informações não chegam. As informações chegam vermelhas se eu der o teste aqui, ó. Vai chegar tudo vermelho, ó. Aí. Tudo vermelho, a única coisa que ele conseguiu buscar é o favor com 2, 3 stacks, porque ele está fixado, tá? Agora, esse daqui chegou tudo, ó. Beleza? Então, o que você tem que fazer? Sempre que você for usar as informações em algum outro momento, é interessante que você referencie o node ao invés de referenciar o output. Desculpe, o input, né? É o output de um node. Então, seria, ó, o output que chegou aqui, ó, isso daqui virou um output, tá? Do node normalização. Temos um output dele aqui. No próximo node, se a gente só puxa aquilo, ó lá, JSON e deixa attribute, ele está puxando o JSON do input dele. Agora, se a gente referencia o node, ele vai puxar sempre aquele node, tá? Então, finalizamos mais uma aula, bem prática, objetiva, né? Mas ela é muito importante. Então, sempre que você tiver na dúvida, pô, não estou conseguindo referenciar um campo em um node específico, você vai voltar nessa aula, já marca essa aula aí, salva ela em algum lugar, porque eu tenho certeza que essa aula vai ajudar você mais para frente, quando você tiver algum percalço, você bater na trave com algum campo que você está tentando puxar e não está conseguindo, tá? Lembrando que tem link aqui na descrição, tanto do grupo gratuito de dúvidas quanto do treinamento. Te vejo em breve.